Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 4 de maio, nós vamos falar da exortação apostólica sobre o anúncio do Evangelho no mundo atual. Essa exortação apostólica é do dia 24 de novembro de 2013. O nome é Evangelii Gaudium. Praticamente essa exortação apostólica é o programa do pontificado do Papa Francisco. Com a exortação apostólica Evangelii Gaudium, o Papa apresenta os objetivos do seu pontificado. Uma igreja missionária, em saída, com as portas abertas, e que saiba anunciar a todos a alegria do Evangelho. O texto tem cerca de 220 páginas, foi publicado, como eu disse, em novembro de 2013. A missionariedade é o coração do texto, em que o Papa convida todos os fiéis cristãos a uma nova etapa evangelizadora, caracterizada pela alegria. Tratam-se de 5 capítulos. Primeiro, a transformação missionária da Igreja. O segundo, na crise do compromisso comunitário. Depois, o anúncio do Evangelho. O 4º capítulo, a dimensão social da evangelização. O 5º, evangelizadores com espírito. Então, comentamos agora rapidamente cada um dos capítulos dessa bonita exortação, que deve nos ajudar muito. Primeiro capítulo, a alegria do Evangelho enche o coração e a vida inteira daqueles que se encontram com Jesus. Por isso que no início do texto ele diz: desejo dirigir-me aos fiéis cristãos para convidá-los a uma nova etapa de evangelização, marcada por esta alegria, e indicar direções para o caminho da Igreja nos próximos anos. Trata-se de um premente apelo a todos os batizados para que, com renovado fervor e dinamismo, levem aos outros o amor de Jesus, num estado permanente de missão, vencendo o grande risco do mundo atual, que é o de cair numa tristeza individualista. O Papa nos convida a recuperar a frescura original do Evangelho, encontrando novas formas e métodos criativos, a não aprisionarmos Jesus nos nossos esquemas monótonos. Precisamos de uma conversão pastoral e missionária, que não pode deixar as coisas como elas são, e uma reforma das estruturas eclesiais para que todas se tornem mais missionárias. O Papa também pensa numa conversão do próprio papado, para que seja mais fiel ao significado que Jesus Cristo lhe quis dar e às necessidades atuais da evangelização. Todos nós somos chamados a mudar, a dar passos concretos, tentando dar uma resposta ao mundo de hoje. Depois o Papa fala no documento sobre o abrir as portas, que é um sinal de acolhimento de Deus. É ter por todo lado igrejas com as portas abertas, para que aqueles que estão à procura não encontrem a frieza de uma porta fechada. Nem mesmo as portas do sacramento se deveriam fechar por qualquer motivo. Então ele coloca a Eucaristia, não é um prêmio para os perfeitos, mas um generoso remédio e um alimento para os fracos. Estas convicções têm também consequências pastorais, que somos chamados a considerar com prudência e audácia. Reafirma, nesse documento, preferir uma igreja ferida e suja por ter saído pelas estradas, em vez de uma igreja preocupada em ser o centro e que acaba prisioneira no emaranhado de obsessões e procedimentos. Se algo nos deve santamente perturbar, diz o Papa, é que muitos dos nossos irmãos vivem sem a amizade de Jesus. E aqui o Papa fala também das tentações que nós sofremos na pastoral e na própria igreja. A tentação, por exemplo, da mundanidade espiritual, que consiste em buscar, em vez da glória do Senhor, a glória humana.
O Papa fala daqueles que se sentem superiores aos outros, porque fiéis a um certo estilo católico próprio do passado, e em vez de evangelizar, classificam os outros. Há pessoas que querem uma igreja que responda às suas necessidades, uma igreja que fale aquilo que elas querem ouvir, como faziam com Jesus aqueles que não aceitavam a sua mensagem, não o reconheciam como Deus e Senhor. Também, às vezes, encontramos isso na igreja, pessoas que não querem ouvir certas coisas porque lhes custa. Eles gostariam de ouvir a igreja só rezar, mas não foi assim que Jesus fez. Jesus tocava as feridas da humanidade, tocava nos problemas concretos que ele via nas praças, na beira do mar, e ele questionava, assim como a igreja deve fazer. Porque o Evangelho não é algo fora da realidade. O Evangelho, ele ilumina a nossa realidade, justamente para nós mudarmos, para nós darmos passos concretos. Depois o Papa fala também da responsabilidade dos leigos, que todos devem assumir o seu lugar, o seu papel. Não existe pessoas mais importantes na igreja. Os ministros estão a serviço da comunidade, mas todos são chamados a participar de maneira madura e responsável da vida e da missão da igreja. Ele fala dos desafios do mundo contemporâneo, são tantos os desafios, não é? Ele fala, por exemplo, da economia atual, que é uma economia que mata, que constrói um abismo cada vez maior entre ricos e pobres, e permanece a lei do mais forte. Ele fala da cultura do descartável. Hoje nós descartamos tudo, e às vezes descartamos também as pessoas, ou os idosos, ou os pobres, ou os indígenas. Nós vamos descartando, e os excluídos não são explorados, mas muitas vezes são sobras, às vezes são tratados como lixo. Isso dói ouvir, mas é a verdade, nós vemos isso acontecer. Quantos exemplos nós temos disso? E o Papa nos chama a atenção com relação a isso. Ele fala da importância de cuidar dos mais fracos. O Papa nos convida a cuidar deles, os sem-teto, os dependentes de drogas, os refugiados, os povos indígenas, os idosos cada vez mais sós e abandonados, os migrantes, para quem o Papa exorta, não é? Eu fui celebrar numa comunidade esses dias em que há um trabalho com os idosos. Então reuniram os idosos para um café na praça e trouxeram um senhor de cadeira de rodas, e muitos à volta dele pensaram: mas senhor, nós pensamos que o senhor tinha morrido há muito tempo, para ver quanto que esse idoso estava esquecido pela própria comunidade, e que bom que a comunidade deu esse passo. Então é preciso cuidar dos mais fracos. O Papa fala também nessa carta sobre a paz, a importância da paz. E nós vivemos hoje num mundo de guerras em muitos lugares, não é só entre Ucrânia e Rússia, muitas guerras na África, mas também aquelas guerras que nós vamos criando nas nossas casas, nas nossas famílias, às vezes nas comunidades, às vezes guerras porque nós não queremos ouvir certas verdades. Ele fala da importância do diálogo. A evangelização também implica um caminho de diálogo. É preciso saber falar, é preciso saber ouvir. E o Papa estimula esse diálogo. Não tem problema pensarmos diferentes. É preciso sentar e dialogar, dentro da igreja e fora da igreja. Dialogar com as outras igrejas, com as outras religiões, respeitando-nos uns aos outros. E o Papa fala também do Espírito Santo. No último capítulo, ele diz que nós devemos ser evangelizadores com o Espírito, que são aqueles que se abrem sem medo à ação do Espírito Santo, que infunde a força para anunciar a novidade do Evangelho, com ousadia, em voz alta e em todo o tempo e lugar, mesmo contra a corrente. O Evangelho, ele não existe para agradar, ele existe para iluminar, para corrigir. Assim como a palavra da igreja não é para agradar, é para corrigir, é para lançar uma luz de verdade a partir de Jesus na realidade que nós estamos vivendo. Então,
é importante que nós tenhamos essa abertura de coração para ouvir aquilo que o Papa vai nos orientando, aquilo que a Igreja vai nos propondo. E a exortação termina com uma oração a Maria, Maria da evangelização. Existe um estilo mariano na atividade evangelizadora da Igreja, porque sempre que olhamos Maria, voltamos a acreditar na força revolucionária da ternura e do afeto. Que essa exortação possa nos ajudar a sermos melhores como cristãos. Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. A Voz do Pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa.